nome de Jesus, ela trará vida, destravamento na alma, no corpo e no espírito, na autoridade do nome de Jesus. Shalom, queridos. Feche seus olhos. Curve sua cabeça por um momento. Queridos, a presença de Deus, ela muda as coisas. A presença de Deus muda as coisas. Deus mandou falar aqui com 5 pessoas. Diretamente me deu os nomes. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Gracilene e Dilton. A presença de Deus, ela muda as coisas. A presença de Deus muda as coisas. O Senhor manda eu dizer isso para vocês. Rose e Messias. A presença de Deus muda as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Só a presença dele vai mudar as coisas. Cadê o Zé Carlos? Zé Carlos está aí? Zé Carlos, a presença de Deus muda as coisas. Assim diz o Senhor. A presença de Deus muda as coisas. Você que está aqui, a presença de Deus muda as coisas. Não existe nada maior do que a presença de Deus. A dificuldade, a luta, a tempestade que você está passando não é maior do que a presença do Eterno. Eu queria que você desse um aplauso bem forte a Ele, porque só Ele é digno de honra e digno de glória. Aleluia! Seu bebê tudinho, tem mais aí? Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Vocês estão bem? Estão felizes com Jesus? 1 Samuel capítulo 30. Pode se assentar. O Espírito de Deus está sobre nós, amém, queridos? O Espírito de Deus está aqui nessa manhã. Vocês estão... Amém. Todos acharam 1 Samuel capítulo 30? Vamos ver alguns versículos aqui. E Deus quer falar conosco nessa manhã. Já era para me ter ministrado essa palavra já faz umas 3 ou 4 semanas. Que hoje é o tempo e o momento dela, amém? Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que no 3º dia, quando Davi e seus homens chegaram de Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e as incendiaram, levaram cativo suas mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até
não ter mais força. Versículo 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apredejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e seus 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansado que eles estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de pasta. E ele comeu, assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoecia e o território de Judá e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até este bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou, lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou o que os amalequitas tinham levado, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequeno nem grande, nem filhos e nem filhas, nem despojos. Nada do que lhe haviam tomado, Davi trouxe tudo de volta. Davi também trouxe todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Curva sua cabeça. Meu Deus, que responsabilidade de estar aqui para abrir o teu livro, para falar ao povo. Que privilégio, meu Deus, muito obrigado. Perdoa, meu Deus, os meus pecados. Sou completamente dependente do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, tem umas imagens aqui, faz parte da mensagem. Pode soltar umas fotos aí. Queridos, vocês sabem que a gente está em Barcarena, fazendo casa de paz, fazendo célula. E aqui já tem algumas famílias que a gente está trabalhando. Pode passar. A gente está trabalhando, visitando, fazendo célula, fazendo casa de paz. Tem mais? Aqui, ali. Tem mais? Aqui é eu, andando de navio. Não é navio, né? Pensa numa mulher que tem coragem de andar nisso aí, a Silmara. Não sabe nadar, mas eu falo para ela, digo: olha, é salvação individual. Se o barco afundar, né?
Não sei não. É isso aí, queridos. Você que puder nos ajudar com a oração, quiser nos ajudar indo também lá, a gente é muito grato. Tem alguns irmãos que já foram lá e viram lá a cidade, ficaram muito encantados com a cidade. Amém? Queridos, essa história aqui, esse relato bíblico é muito interessante. Deus chamou a minha atenção há um mês atrás sobre isso. Davi, vamos usar essa expressão, Davi ele estava trabalhando. E quando ele retorna depois de alguns dias para sua casa, para sua cidade, ele percebe que a sua cidade tinha sido queimada, completamente destruída. Além de ter sido queimada, ter sido destruída, levaram também as suas mulheres e seus filhos, e as mulheres e os filhos dos 600 homens que com ele estavam. A Bíblia nos mostra aqui também que Davi ficou muito angustiado. E a Bíblia nos mostra que Davi chorou, ele e aqueles homens, até não ter mais força. Um homem chorando já é feio, né, querido? Já viu um homem chorando? Quem já viu um homem chorando? Imagine 600 homens. A Bíblia fala que eles choraram. Eles estavam tão agoniados, tão apreensivos, tão angustiados, que eles choraram até não ter mais força. Mas chegou um momento que Davi, ele se reanimou no Senhor. Ele levantou, chamou o sacerdote e foi consultar o Senhor. Antes de eu continuar aqui, eu quero falar algo para você. Não é pecado você chorar por uma perda. Não é pecado você chorar por aqueles dias difíceis que você está passando. Mas uma hora você vai ter que se reanimar no Senhor. Chamar o sacerdote e consultar a Deus. E às vezes a gente fica chorando, entra semana, entra mês, entra ano, e a gente sempre continua chorando por perdas, lamentando por perdas, as lutas que não acabam. Quando é que essas lutas vão acabar? Uma hora você vai ter que levantar, uma hora você vai ter que se reanimar novamente e seguir a sua vida. Amém? Depois que Davi consulta o Senhor, Deus fala com Davi, diz assim, olha, Davi pergunta para Deus, Deus, eu posso ir, eu devo ir? Será que eu alcanço se eu partir em direção a esse exército, a esse inimigo? Aí o Senhor fala com Davi, diz, certamente, vai. Além de você alcançar, você ainda vai trazer tudo de volta. Logo depois, Davi organiza a sua tropa, organiza o seu exército e vai ao encontro daquele exército inimigo. No meio do caminho, 200 homens, não é que eles não desistem, eles estavam muito cansados, mas muito cansados, e eles não deram conta de atravessar o ribeiro. Davi pegou os seus 400 que sobraram e partiu no rumo do exército inimigo. No meio do caminho ele encontra um egípcio que tinha sido abandonado pelo seu senhor. E ali ele dá comida, dá água, dá vitamina, dá alimento para aquele homem renova as suas forças e leva Davi até o exército inimigo. Davi luta, Davi consegue chegar até esses homens, ele luta com esses homens e ele consegue a vitória, ele traz todo o seu exército, as suas mulheres e os seus filhos. Tudo aquilo que foi levado, Davi recuperou todinho. Deus devolveu a Davi tudo o que o inimigo tinha levado. Eu sinto uma presença, um momento muito profético aqui. E eu quero liberar uma palavra sobre você. Tudo que você perdeu, Deus vai te devolver de volta. A Bíblia fala que ele devolveu e no finalzinho ele ainda trouxe mais coisas. Deus vai te devolver tudo aquilo que você perdeu e vai acrescentar algo mais em cima.
Você recebe isso? Dê um aplauso bem forte a ele. Mas teve algo que me chamou muita atenção nesse texto, que é o tema da nossa mensagem. O versículo 11 do capítulo 30 diz assim: encontraram no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passa. E ele comeu. Assim recuperou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? Queridos, eu fiquei pensando nesse texto, porque a situação de Davi ela não era fácil. Eu gosto de andar, mas me disseram que é só até aqui. A situação de Davi não era fácil. As esposas e os filhos de Davi tinham sido levados. A cidade tinha sido destruída. As esposas e os filhos daqueles 600 homens também foram levados. Depois que ele consulta Deus, depois que ele diz para Deus assim: Deus, eu devo ir, Deus disse: vai. Eu posso aqui imaginar que Davi reúne seus 600 homens ali e diz: olha, é o seguinte, o Senhor já deu o livro, já deu a carta branca, vamos lá que a gente vai conquistar. A gente vai trazer tudo de volta. Mas a gente precisa arrumar estratégia, como a gente vai fazer, a hora que a gente vai chegar, a hora que a gente vai batalhar, a hora que a gente vai matar esse povo todinho lá para recuperar aquilo que foi perdido, aquilo que foi levado. E eles tinham um foco, eles tinham uma missão. E recuperar aquilo que foi levado. E não era qualquer coisa. Era a família deles. Eram os filhos deles. Mas em um determinado momento da caminhada, algo acontece. O egípcio atravessa na frente deles. Eles passam, na realidade, e o egípcio está morrendo ali. E eu fiquei imaginando assim: poxa, mas como é que Davi, diante de uma situação tão difícil que ele estava passando, angustiado, porque ele deveria pensar: os meus filhos podem estar sendo açoitados, pode estar apanhando, pode estar com sede, pode estar com fome. As nossas esposas podem estar sendo violentadas sexualmente, apanhando também. A situação não era fácil. E Davi, eu achei isso muito interessante. E Davi faz uma pausa diante daquela caminhada, diante daquela dificuldade que ele estava passando, para salvar aquele egípcio. Davi faz uma pausa para socorrer aquele egípcio. Davi faz uma pausa para devolver a dignidade para aquele egípcio. Eu fiquei lendo, todo dia eu leio esse texto, porque eu fico pensando assim, eu fiquei analisando: se fosse comigo, né, se a minha esposa e meus filhos tivessem sido levados, eu soubesse aonde eles estavam, eu digo: eu vou partir para cima, eu vou lá. Eu consultava o Senhor: Senhor, não, vai lá que tu vai conseguir, tu vai arrebentar e tu vai trazer a tua família de volta. No meio do caminho aparece alguém precisando de ajuda, precisando de uma palavra, precisando de uma comida. Queridos, sinceramente, por mim, eu disse: eu vou ali, depois eu volto. Se tu estiver vivo, eu te ajudo. Mas Deus me deu uma família, eu tenho que ir atrás. Queridos, Davi não faz isso. Davi ele faz uma pausa, ele pega assim e diz assim:
minha família está lá, meus filhos estão lá, e esse rapaz está morrendo aqui. Faz o seguinte, dá comida para ele, dá água para ele tomar, dá vitamina para ele voltar a viver, voltar à força. E a gente percebe no texto, a gente leu no texto que aquele mesmo egípcio leva ele até o exército inimigo. Se fosse você, querido, o que você faria? O tema da nossa mensagem hoje é fazendo uma pausa para salvar alguém. Fazendo uma pausa para socorrer alguém. Fazendo uma pausa para levantar e dar a dignidade novamente para uma pessoa. Tem muita gente que está morrendo, tem muita gente que está sofrendo, que precisa de um homem e de uma mulher de Deus para levantar, para salvar, para socorrer alguém. E essas pessoas, elas estão, levante a mão, aqui. Amém? Todos nós temos as nossas guerras, as nossas lutas, os nossos problemas. Todos os dias nós saímos à batalha, todos os dias nós saímos para a guerra. Algumas de nossas lutas não são vencidas facilmente. Muitas delas vão passando dias, meses ou até anos. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece dessa forma. Eu saio de manhã para trabalhar, tem certas lutas, certas guerras que eu digo assim, hoje eu vou vencer isso aqui. Algumas delas a gente vence, mas outras não. Outras ficam para o dia seguinte. Às vezes termina a semana e a gente não consegue. Às vezes entra mês e sai mês, a gente não consegue resolver também. Às vezes até no ano, o ano todinho a gente não consegue resolver, ganhar algumas guerras. E por causa disso, às vezes a gente fica tão cansado, tão sobrecarregado, que a gente não faz uma pausa para salvar, socorrer e devolver a dignidade para alguém. Hoje, a igreja está se tornando uma igreja religiosa. Nós somos muito religiosos. Por que eu te digo isso? Porque o religioso, ele não se importa nem com ele. Imagine com o próximo. Porque a gente sabe que se a gente socorrer alguém, se a gente sabe, se a gente devolver a dignidade de alguém, Deus, o próprio Deus, Ele vai vir sobre nós e cuidar das nossas guerras. Ele vai lutar por nós, porque nós estamos aqui lutando por Ele. Eu sei que tem gente aqui nessa manhã que está desse jeito, porque eu estava assim também. É tanta coisa para fazer, é tanta luta, é tanta batalha, que a gente não consegue, não dá conta e não tem tempo para socorrer e salvar alguém. Volta a foto lá que eu quero explicar um negocinho rapidinho, a primeira foto. Essa aqui foi a primeira família que a gente entrou lá. Essa moça aqui, Andréia é o nome dela. Em dezembro, dia 25 de dezembro, ela fez uma oração. Ela disse assim: Deus, eu não aguento mais essa situação. Faz alguma coisa, senão eu vou abandonar a minha família. Eu vou abandonar a minha casa. Vou chutar o pau da barraca e não vou fazer, não vou ter força, eu vou abandonar tudo.
Dia 25, no mesmo dia, a gente chegou lá, fizemos o desafio para ela da Casa de Paz, terminamos a Casa de Paz, hoje é célula na casa dela. Hoje, atrás dessa casa, isso aqui é no Ribeirinho, atrás dessa casa mora a sogra dela. E hoje a gente já vai lá, eu, a Silmara, ela e a família dela, fazer uma Casa de Paz lá na casa dela. Aquele senhor ali, ele está desenganado dos médicos. Quando ele estava bom, ele ia à igreja. Ele fez esse espaço aqui também para fazer as reuniões dele, né? A igreja ia também lá. Mas depois que ele foi desenganado do médico, ele não pôde mais ir à igreja. A igreja também não foi mais até ele. E ele sentia muita falta de oração, de louvor, de palavra, da comunhão dos irmãos. E um dia eu estava aqui, eu me lembrei desse homem que faz muitos anos que eu não via ele. A gente pegou um barco e fomos lá. Ele estava deitado, nunca mais ele tinha levantado da cama. Hoje ele recebe a gente assim, olha. Conversa, fala demais. Querido. Lá eles são moanense. O moanense ele fala 10 assuntos ao mesmo tempo. Tem hora que tu fica doidinho, assim, tu não sabe quem é que tu ouve. O Antônio viu, não foi, Antônio? Passa lá outra. Esse aqui é o irmão Regis, vocês conhecem. Era um líder dessa casa. Ganhou muita gente para Jesus, um líder de excelência. Aí ele disse, eu vou embora para Barcarena que ninguém vai me achar. Se lascou. Se lascou. Eu falei para ele, tu se lascou. Ali é meu irmão, aquele gordinho ali, que já fez parte aqui também. Ele simplesmente mandou uma mensagem dizendo assim, olha, vem aqui para minha casa que eu quero que você faça uma célula, que eu quero que meus filhos cresçam debaixo da palavra, debaixo do conhecimento. Passa de novo. Esse altão aqui eu chamo de Golias para ele. A gente chegou na casa dele, ele ia matar essa meninazinha aqui e depois ia se matar. Só que na hora que ele foi acordar para fazer isso, a menina estava acordada. Ele disse assim, eu vou deixar para depois. Isso foi numa sexta. Quando foi sábado de manhã, a gente bateu na casa dele. Oramos por ele, ele aquele cara assim, sabe, que fica olhando assim. Estava de bermuda, é pastor, é. De longe, na época da pandemia, estava bem forte, aí eu orei, repreendi o mal. E hoje, até o semblante dele mudou. Aquela meninazinha lá, esse rapazinho aqui também, a esposa dele. Tem sido assim um tempo muito precioso. E eu estava me tornando, pode tirar, queridos, um religioso. Porque eu vinha para cá, eu tenho a minha célula aqui, que tem alguns casais. Alguns casais não dão tanto trabalho, outros um pouquinho. E já estão bem avançados. Uns já são líderes. Mas um dia me foi feito o desafio de ir para lá. Eu já tinha orado por Barcarena, já fazia 10 anos. Toda vez que eu falava para o pastor Anderson, não. Eu digo, a resposta o Senhor vai dar para o Anderson. Quando foi um dia, novembro do ano passado, Deus ministrou no coração dele e a gente está lá, fazendo a obra de Deus. Tu já pensou, se eu não tivesse me levantado, eu e minha esposa, para salvar, para ajudar essas pessoas, esse homem tinha se matado, tinha matado a filha. A outra mulher já tinha abandonado, porque ela ia abandonar os filhos e o marido e ia embora, ia sumir no mundo. Ela disse que ia colocar uma mochila na costa e ia embora para ninguém mais ver ela. O Reginaldo toda vez entrando num declínio e cada vez se afundando mais. Hoje a gente está puxando ele. E ele fala hoje, está chegando a hora. Ele vai voltar.
E um dia ele vai vir aqui, não só ele, mas todas essas pessoas, para vocês verem o que Deus está fazendo em Barcarena. E você, hoje? Você tem feito uma pausa para salvar e socorrer alguém? Ou você já tem trabalho demais? A sua guerra é muito grande. Não dá. Queridos, se a gente prestar bem atenção nesse texto, a gente vê que o negócio, a situação de Davi era complicadíssima. Era muito complicado. Os filhos foram levados, as esposas. E de repente ele se depara com aquele homem, com aquele egípcio, e diz assim: ei, dá comida para ele, dá água para ele, para que ele melhore, para que ele volte a viver, para ele seguir a vida dele. E a dignidade, porque esse egípcio faz uma aliança com Davi. Ele vai com Davi, depois ele volta. Ele sai da escravidão e se torna um homem livre. Hoje, eu e você somos completamente livres. Amém? Nós não somos mais escravos. Tem algum escravo aqui? Não tem. Mas tem muita gente que ainda não está livre, que ainda é escravo, que ainda precisa de um mover, que ainda precisa de uma palavra. E essa palavra está em você, essa palavra está em mim. Porque a gente percebe no texto que quem é que dá o pão, quem é que dá a água para esse egípcio? É Davi. Deus já nos deu, Deus já nos libertou, Deus já nos salvou, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas a gente precisa fazer uma pausa diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje, para salvar e socorrer alguém. Essa pandemia, ela veio para paralisar muita coisa, principalmente a igreja. Eu posso ir um pouquinho mais além. Na realidade, a gente já estava parado. A gente já estava parado. Aí a gente pegou tudo isso para dizer: não, já que é para parar, a gente para. Enquanto isso, pessoas estão morrendo, pessoas estão se matando, pessoas estão sofrendo no seu casamento, saúde, enfermidade. Esse senhor que foi desenganado dos médicos, ele já tinha abandonado, não vou mais, eu vou desistir. Quando a gente acabou de fazer a oração, a gente acabou de ler a palavra, ele assim muito: vocês vêm sábado de novo? Aí a gente vem sábado sim, com certeza. Aí foi no sábado que o irmão Antônio foi. Quando foi depois me chamaram: olha, a gente quer que você faça um culto aqui em casa. Aí quando for sábado, os pastores vão para Barcarena para a gente fazer 2 cultos lá. Um com os ribeirinhos e outro na cidade. A feição dessas pessoas mudaram. É por isso que eu te digo, a presença de Deus, ela muda as coisas. A presença de Deus, ela muda as coisas. E essa presença, ela está em mim e está em você. Ela não está no macumbeiro, ela não está no feiticeiro. Ela está em nós. Como dizia um irmão que não está mais no nosso meio, nós somos um agente de milagre. Nós somos um agente de milagre. Faça uma pausa. Tire um tempo para socorrer alguém, para salvar alguém. Socorrer é quando você vai lá, leva uma cesta básica, dá uma oferta, paga uma conta de luz. Mas isso não é o suficiente. O que as pessoas estão precisando
é sair da escravidão. Sair da escravidão para se tornar pessoas livres. 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 Nós já somos livres. Vamos sair, queridos. Vamos ajudar as pessoas. Final de semana que nós não fomos, mas no outro a gente, bora meter a cara. A gente foi, conseguimos embarcar, chegamos lá, oramos pelas pessoas, testemunhos maravilhosos que a gente ouve. Por quê? Porque eu tomei uma atitude. Mas antes disso eu estava ruim, querido, estava ruim, querendo desistir de tudo, querendo desistir da célula, do ministério. Mas de repente Deus veio e soprou novamente o Espírito Santo dele na minha vida. Ontem nós saímos um pouco mais de 4 horas. Fomos lá, ministramos. Silmara querendo vir para o jantar dos casais. Eu disse, embora. Peguei o barco lá, quase 5 horas. Voltamos. Pegamos um táxi ali na BR, chegamos aqui. Quer comer, quer dormir. Eu estava muito cansado. O pessoal olhava para mim assim, pastor, não, estou cansado. Estava quebrado. Querido, mas uma alegria no coração maravilhosa. Se por um acaso você já sentiu essa alegria, mas talvez parou, hoje o teu coração está cheio de tristeza. Levante-se. Corra, faça algo para salvar alguém. Faz mais ou menos um mês, uma pessoa chegou comigo e disse assim, olha, um rapaz, o irmão da minha célula até, ele falou que não vinha mais à igreja e não vinha mais para a célula. Saiu do grupo da igreja, saiu do grupo da célula. E ele é um milagre de Deus. Aí eu disse assim, eu vou chamar esse cara, vou dar umas pauladas santas nele. Aí depois Deus disse para mim assim, calma, relaxa. Deus de jejua por ele 3 dias. Eu falei, rapaz, o cara desviou. Disse que não vai mais para a igreja, não tem que jejuar por ele 3 dias. Aí eu orei, jejuei e orei. Os 3 dias, no segundo dia ele me chamou, disse, eu preciso voltar. Aí no 3º dia a gente fez o jejum junto. Ele se reconciliou. E hoje ele está aqui no nosso meio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós somos um agente de milagres. Amém? Vamos assistir um vídeo aqui rapidinho. Ele tem 7 minutos, mas ele retrata muito bem o que a gente vai estar falando hoje. Posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. É claro que pode. Dorothy, Você pode ficar aqui. Eu quero ser médico. Eu vou pra lá salvar gente e não matar. Todo mundo que eu conheço... Você não é todo mundo. E os soldados que vivem porque são capazes. Você não é. Você precisa sentar e orar para tudo. Se tem um problema, você deve ser o problema. Não tem problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Eu já fiz tudo o que me pediram, exceto uma única coisa. Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Você tentou. Senhores, quero que conheçam o soldado Desmond Doss. Aparentemente, o soldado Doss não acredita em violência. Ele não pratica a violência. Ele nem sequer ousa tocar numa arma. Vejam, o soldado Doss é um objetor de consciência. Então eu imploro, não esperem que ele salve vocês no campo de batalha. Eu já vi pés de milho com físicos melhores. Eu podia ter matado ele. Podia sim. Assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. Já chega, isso acabou! Tá ouvindo? Puxa logo esse gatilho.
Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer para que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão para servir como médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Não me deixa! Eu tenho filhos! Por favor, não! Por favor, não me deixa! Eu não vou a lugar algum! Eu vou te levar pra casa! Você tá comigo, Ralph, tá bem? Você não tem certeza! Desce ele agora! Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Qualquer homem são imploraria por uma arma. Eu nunca disse que eu era são. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? Sim, senhor. Quer dizer, essa é a essência da guerra. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos 5 anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda, e te julguei errado. Eu tô com medo, eu tô com medo. Vai ajudar com a dor. Não, não, não faz isso! Anda! Anda, Smith, fica comigo! Vem, a gente tem que ir! E o Doss fizeram isso? Não, foi só o Doss. Só o Doss? Só o Doss. É, Doss o covarde. Só o que eu via era um garoto magrelo. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais no quanto você acredita. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Vai pra casa, Desmond. Conquistamos o cume.
Queridos, eu vou usar uma expressão aqui muito forte, mas que é a realidade de muita gente. Muita gente está mutilada, sem perna, sem braço, morreram já espiritualmente. E a gente, às vezes, por causa das nossas mazelas, das nossas guerras, a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Eu preciso melhorar muito ainda. Estou no processo. Algo novo está acontecendo comigo. Mas Deus quer derramar isso sobre você. Às vezes, dentro da nossa própria igreja, tem gente assim, precisando de um milagre. E às vezes, nós não damos a mínima. Domingo passado, não sei se foi domingo passado, foi domingo retrasado, a pastora Bá fez um desafio da gente arrecadar alimentos. Nós temos aí o Ministério do Bom Samaritano. Foi feito o desafio para trazer, não foi, pastora? Quem já trouxe o seu? Ninguém, né? Um dia desse eu estava orando. Deus falou comigo algo muito, muito sério. Ele falou assim: é inaceitável. É inaceitável uma igreja com o porte de vocês. Uma igreja bonita. Eu vou usar outra expressão aqui, uma igreja rica. Nós somos ricos porque o dono do ouro da prata é que governa isso aqui. E às vezes, próprios irmãos da igreja, não ter o que comer, às vezes pagar uma conta de luz, e às vezes nós temos. Quando Deus falou isso comigo, a Silmara, a gente ia saindo daqui, a Silmara disse assim: amor, o que a gente vai almoçar hoje? Eu falei assim: olha, não precisa, você não vai fazer nada, eu vou ali, eu vou comprar. É doido, eu vou comprar. Fui lá, comprei carne assada, 4 assim, pedaços de picanha assim, viu, irmã, daqueles. Comprei um frango, comprei 2 litros de açaí. É mistério, isso é mistério. Não é para qualquer um não entender isso aqui, não. E sentei para comer e fizemos a oração e tudo, agradecemos a Deus. E nesse dia a comida desceu quadrada, querido. Porque Deus disse assim: sabia que tem irmãos da igreja que não tem o que comer? Domingo um negócio especial, né? A gente vem para o culto, a gente vem adorar a Deus. E às vezes a gente quer comer algo diferente, né? Não? Domingo, às vezes quer ir no restaurante, né? Mas às vezes não tem. Então é inaceitável uma igreja com o nosso porte, com o Deus que nós servimos. E muitas das vezes, não só nós, às vezes passando por dificuldade, mas lá fora tem gente precisando de um alimento espiritual, de um alimento até físico mesmo. Nós somos esse agente de milagre. Eu queria que você estivesse aí, curvasse sua cabeça. E fizesse uma análise de você mesmo. Como é que está seu tempo hoje? Como é que você se encontra hoje? Será que você tem 1 hora, 30 minutos para ir visitar alguém? A pastora Bá botou esse desafio aqui também. Aonde está o teu irmão? Deus falou com o pastor Anderson lá nos Estados Unidos a mesma coisa. E hoje a gente está reforçando aqui. Aonde está teu irmão? Aonde está o irmão da tua célula, que não foi mais para a célula? E por mais que você saiba que ele já tomou uma decisão de não ir mais,
Por mais que você diga assim, olha, não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Eu abro mão desse homem e dessa mulher. Deixa eu te falar um negócio aqui. Fica com a cabeça baixada. A gente não tem esse direito. A gente faz. A gente abandona, a gente deixa. Se essa pessoa saiu ou parou de ir na célula, é porque ela está com algum problema, está com alguma guerra. E nós, como líderes, nós como igreja, nós temos que ir lá. Onde está esse irmão da tua célula? Onde está o teu irmão mesmo, de sangue? Aonde está teu líder? Aonde está o teu pastor? Corra, queridos. Faça alguma coisa, chame, atraia a presença de Deus, porque ela muda todas as coisas. Deus visita cada coração que aqui está. Muita gente abandonou seus discípulos, abandonou o chamado ministério de evangelismo. Você quer ter um ministério evangelístico e parou de evangelizar, volta de novo, querido. O Senhor Jesus manda te dizer, o Espírito Santo está me ministrando isso no meu coração. Volta a evangelizar, a pregar a palavra de Deus. Você que tem um ministério de abençoar e parou de abençoar, volta novamente. Você que fez um compromisso de trazer para que a gente ajunte e distribua lá fora e não trouxe, se arrependa e volte novamente. Você que está afastado, você que se afastou por algum momento, volta novamente os caminhos do Senhor. Deus quer te abençoar de uma forma poderosa. Deus quer derramar o Espírito Santo dele sobre você de uma forma poderosa. Ele quer ministrar em você para você ministrar em outras pessoas. Deus quer derramar uma unção sobre você para você repassar isso para as pessoas. Meu Deus e meu Pai, nos envolve com teu amor nessa manhã. Nos envolve com teu amor nessa manhã. Nós tomamos uma decisão de voltar à prática do primeiro